Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Cientistas afirmam ter identificado nova variante do coronavírus na Europa. Relatório da Força Aérea Brasileira conclui que falha de manutenção levou à queda de helicóptero que matou o jornalista e apresentador Ricardo Boechat. Funcionário do Departamento de Segurança Interna é autor de artigo contra o presidente americano Donald Trump no jornal The New York Times. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e ministros devem levar embaixadores de 10 países para a Amazônia na próxima semana. Mais de 140 pessoas morreram em maior naufrágio de 2020 na costa do Senegal. Neymar tem lesão constatada e fica fora do PSG por 3 jogos. A seleção brasileira vai monitorar para as eliminatórias. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Cientistas de vários institutos e universidades da Suíça e na Espanha afirmam ter identificado uma nova variante do novo coronavírus na Europa. Ela foi batizada de 20A.EU1. O estudo aponta que a nova versão do SARS-CoV-2 surgiu em junho do início do verão europeu, provavelmente na Espanha, e se espalhou por vários países. Os cientistas não souberam dizer se o aumento de casos no continente está relacionado com a nova variante. A pesquisa com o resultado do estudo foi divulgada em uma plataforma de pré-print, ou seja, o texto ainda não foi revisado por outros especialistas, etapa na qual as revistas científicas avaliam a qualidade do trabalho e decidem se ele será publicado. As mutações ocorrem normalmente em vírus, incluindo o SARS-CoV-2, e não necessariamente refletem uma versão mais forte ou mais transmissível. Os pesquisadores ainda precisarão estudar o impacto das mudanças no código genético para confirmar qualquer diferença na infecção em seres humanos. De acordo com a pesquisa, a nova variante do vírus tem aparecido com frequência acima de 40% entre os infectados em território espanhol desde julho. Fora da Espanha, ele se manteve em níveis mais baixos até o dia 15 de julho, mas depois chegou a ficar com percentuais entre 40% e 70% em setembro na Suíça, Irlanda e Reino Unido. A mutação também é prevalente na Noruega, Letônia, Holanda e na França. A pesquisa foi feita por cientistas das universidades de Basel, na Suíça, do Instituto Suíço de Bioinformática, do ETH Zurich, em Basel, do Instituto de Biomedicina e da Universidade de Valência, na Espanha, e do Centro de Pesquisa Biomédica e Epidemiologia da Rede de Saúde Pública, que é a CIBERESP, na sigla em espanhol, em Madrid. Bom, vamos à próxima notícia. Uma série de falhas de manutenção levou à queda do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, em fevereiro do ano passado. É o que aponta um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, divulgado hoje. No acidente morreu também o piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos. O profissional, segundo o CENIPA, tomou atitudes consideradas erradas durante a operação do helicóptero. De acordo com o relatório, ele não verificou se os instrumentos de bordo estavam funcionando perfeitamente. Suas atitudes durante o voo também contribuíram para o acidente, segundo a Força Aérea Brasileira. O helicóptero caiu na rodovia Anhanguera, no Rodoanel, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via no dia 11 de fevereiro do ano passado. Os fatores que contribuíram para o acidente, segundo o CENIPA, foi manutenção da aeronave, atitude do piloto, cultura organizacional da empresa do piloto, indisciplina de voo do piloto, julgamento de pilotagem do comandante e processo decisório na hora da tragédia. O documento aponta, em especial, falhas no compressor da aeronave que não teve nenhuma atualização ou troca completa desde 1988. O compressor estava com peças vencidas no momento do acidente. O tubo de distribuição de óleo da aeronave também estava com o calendário de troca exercido várias vezes, segundo o CENIPA. O piloto conseguiu a aprovação técnica pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 9 de agosto de 2017. A investigação entendeu que houve ineficiência por parte do operador, que é o piloto, quanto ao da organização de manutenção, no acompanhamento e na execução dos processos de manutenção do helicóptero.
Bom, vamos à próxima notícia. O ex-chefe de gabinete do Departamento de Segurança Interna do governo do presidente americano Donald Trump, Miles Taylor, revelou hoje ter sido a pessoa que escreveu um polêmico e mordaz artigo contra o ex-presidente no jornal The New York Times em 2018 e um livro com o pseudônimo de Anônimo. Miles Taylor disse ainda em um tweet 6 dias antes do dia da eleição presidencial que Donald Trump é um homem sem caráter e que é hora de todos saírem das sombras. Miles Taylor tem sido um crítico franco de Donald Trump nos últimos meses e negou repetidamente ser o autor da coluna, até mesmo para colegas da CNN, onde ele tem um contrato de colaborador. Ele deixou o governo do presidente Donald Trump em junho e declarou apoio ao democrata Joe Biden para presidente nesse verão. Em um comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, chamou Miles Taylor de um ex-funcionário insatisfeito e de baixo escalão, e diz que é um mentiroso e covarde que escolheu o anonimato em vez de agir e vazar em vez de liderar. O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, chamou a revelação de Miles Taylor de um constrangimento monumental, tuitando, e diz que viu revelações mais emocionantes nos episódios do Scooby-Doo. E o artigo anônimo de Miles Taylor foi publicado em setembro de 2018 pelo jornal The New York Times, enfurecendo o presidente e desencadeando uma investigação frenética de vazamento na Casa Branca para tentar desmascarar o autor. No texto, a pessoa que se identificou apenas como alto funcionário da administração disse que fazia parte de uma força secreta de resistência para conter os impulsos equivocados de Donald Trump e minar partes de sua agenda. O autor escreveu, abre aspas, muitos nomeados por Donald Trump prometeram fazer o que puderam para preservar nossas instituições democráticas, frustrando os impulsos mais equivocados do Sr. Trump até que ele saia do cargo. Fecha aspas. O jornal The New York Times identificou o autor como um funcionário sênior do governo e recebeu algumas críticas online hoje por inflar as credenciais de Miles Taylor. O jornal The New York Times que afirmou ter concedido anonimato a Miles Taylor porque seu trabalho estaria comprometido de sua identidade fosse revelada. Hoje confirmou que Miles Taylor era o autor porque ele renunciou ao seu direito à confidencialidade, mas não fez nenhum outro comentário. As alegações enfureceram o presidente, reforçando suas alegações sobre um Estado profundo, operando dentro de seu governo e conspirando contra ele. E isso desencadeou um jogo de adivinhação que se infiltrou na Casa Branca, com funcionários atuais e ex-funcionários trocando ligações e mensagens de texto tentando descobrir quem poderia ter escrito o artigo. Donald Trump, que há muito reclamava de vazamentos na Casa Branca, também ordenou que assessores desmascarassem o escritor, citando preocupações de segurança nacional para justificar uma possível investigação do Departamento de Justiça, e fez uma exigência extraordinária para que o jornal revelasse o autor. Em vez disso, o autor seguiu em frente, escrevendo um livro publicado em novembro do ano passado, chamado Um Aviso, que continuou a pintar um quadro perturbador do presidente, descrevendo-o como volátil, incompetente e incapaz de ser comandante-chefe. Até certo ponto, ele foi ofuscado por outros ex-funcionários do governo, tanto durante as audiências de impeachment como depois, que denunciaram publicamente o comportamento de Donald Trump com seus nomes revelados publicamente. O comportamento de Miles Taylor também deixa dúvidas para a CNN. Ele foi questionado diretamente por Anderson Cooper, da rede, em agosto, e ele era anônimo e respondeu: eu uso uma máscara para duas coisas, Anderson, Halloween e pandemias, então não. Josh Campbell, um correspondente de segurança nacional da CNN, tuitou que também perguntou a Miles Taylor se ele era anônimo e foi informado que não. Em nota, a CNN disse que Miles Taylor continuará contribuindo. Em um ensaio publicado hoje no Medium.com, Miles Taylor disse que publicou o artigo e o livro anonimamente, porque queria que o foco estivesse nos argumentos em vez de em quem os estava escrevendo. Miles Taylor disse que a nação não pode mais depender de burocratas para orientar Donald Trump para o que é certo, já que ele eliminou a maioria deles de qualquer maneira. O ex-consultor do Partido Republicano Reed Galen, um dos fundadores do grupo anti-Trump The Lincoln Project, tuitou que Miles Taylor não é um herói. Ele acrescentou:
que ele se sentava nessas salas, naqueles conselhos de poder e permitia que a banalidade do mal funcionasse. Heroísmo não é silenciar até que seja conveniente e pessoalmente vantajoso se levantar. Bom, vamos agora à próxima notícia. O governo federal anunciou hoje que levará representantes diplomáticos de 10 países para a região da Amazônia na próxima semana para defender que a Amazônia brasileira continua preservada. A comitiva será capitaneada pelo vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro não deve participar da viagem oficial, que prevê compromissos nas cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, todas no Amazonas. O grupo deve sair de Brasília na próxima quarta-feira de manhã e retornar 2 dias depois, na próxima sexta-feira. De acordo com a vice-presidência da República, participarão os chefes das missões diplomáticas da África do Sul, Alemanha, Canadá, Colômbia, Espanha, França, Peru, Portugal, Reino Unido e Suécia. Além das representações dos países, devem participar da viagem os chefes diplomáticos da União Europeia e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que tem sede em Brasília. O executivo brasileiro será representado na comitiva, além do vice-presidente Hamilton Mourão, pelos ministros Tereza Cristina, Ricardo Salles, Ernesto Araújo, Eduardo Pazuello, Augusto Heleno e pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o tenente brigadeiro do ar, Raul Botelho. A viagem foi organizada após 8 países europeus enviarem uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, afirmando que a alta no desmatamento poderia dificultar a importação de produtos brasileiros. No documento divulgado em setembro, os países disseram estar comprometidos em eliminar o desmatamento das cadeias de produtos agrícolas vendidos para a Europa. Em resposta, o vice-presidente Hamilton Mourão já tinha informado que pretendia levar os embaixadores para visitar o bioma. O embaixador da Noruega também foi convidado, mas não poderá participar. Alemanha e Noruega são os maiores doadores do Fundo Amazônia, que financia ações ambientais na região e que não celebra contratos para incentivar novos projetos desde 2018. Na época em que recebeu a carta, o vice-presidente Hamilton Mourão considerou que o documento não tinha tom agressivo e repetia o conteúdo de outras manifestações recebidas pelo governo, criticado em razão da polícia ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, o ponto focal da carta era uma questão comercial que envolve as cadeias de produção de alimentos. A discussão ocorre em um contexto de barreiras comerciais, no qual o Brasil precisa fazer negociação diplomática e ambiental. Segundo o assessor diplomático de Hamilton Mourão, a ideia é que o avião saia de Brasília em direção à Serra do Cachimbo, localizada na divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará. De lá, a aeronave deve reduzir a altitude e seguir o traçado da BR-163 no trecho que vai da divisa dos dois estados até a cidade de Santarém, no Pará. Nascimento diz que nesse trecho será possível sobrevoar áreas recém-desmatadas que enfrentam incêndios frequentes e áreas que apresentem as cicatrizes do fogo. Depois, disse o assessor, a comitiva que será apresentada a parte da Amazônia que está preservada. Em Manaus, o roteiro prevê atividades em organizações militares e no laboratório de investigação da Polícia Federal. Em Iranduba, o grupo deve visitar um projeto de colonização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A comitiva também deve passar pelo local onde as águas dos rios Negro e Solimões se encontram para formar o Rio Amazonas. Em São Gabriel da Cachoeira, os embaixadores devem ser levados à Casa de Apoio à Saúde Indígena, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, além de visitar organizações militares. Bom, vamos agora para a próxima notícia. Ao menos 140 pessoas morreram no maior naufrágio registrado somente nesse ano de 2020, segundo a Organização Internacional de Migração das Nações Unidas. As vítimas eram migrantes africanos que estavam a bordo de uma embarcação com destino às Ilhas Canárias, na Espanha. Segundo um comunicado da organização divulgado hoje, o navio pegou fogo e naufragou com cerca de 200 pessoas a bordo na costa do Senegal. Ainda de acordo com a Organização Internacional de Migração, as marinhas senegalesa e espanhola e pescadores que estavam nas proximidades resgataram 59 pessoas e recuperaram os corpos de outras 20. O incêndio começou poucas horas após a partida do porto senegalês de Minbour e o naufrágio aconteceu perto de St. Louis, na costa noroeste do país. Bom, vamos à próxima notícia. A gente vai falar agora de futebol.
O jogador Neymar teve uma lesão no adutor constatada de acordo com a rádio RMC Sport e o jornal L'Equipe. O camisa 10 sentiu um desconforto muscular na perna esquerda na partida contra o Istambul Başakşehir da Turquia pela Liga dos Campeões e poderá desfalcar o PSG em 3 partidas, perdendo os jogos contra Nantes, RB Leipzig e Rennes. Depois, caso não seja cortado da seleção brasileira, ele enfrentará Venezuela e Uruguai nos dias 13 e 17 de novembro pelas eliminatórias da Copa para o Qatar de 2022. Assim, só estaria à disposição do PSG 3 semanas depois, na partida contra o Mônaco, dia 20 de novembro, válida pela 11ª rodada do campeonato francês. A apresentação da seleção brasileira principal masculina de Tite está marcada para o dia 9 de novembro. A CBF ainda não se manifestou sobre a nova lesão de Neymar e monitora o caso para eventual corte. Para o ataque, Tite tem Bruno Henrique e Pedro do Flamengo na lista de suplentes. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Neymar carregou a bola na direção da área, mas não deu sequência ao lance. Em seguida, saiu do campo para receber atendimento, enfaixou a coxa e tentou continuar no jogo. Não conseguiu. Aos 25 do primeiro tempo, foi substituído por Sarabia e se dirigiu diretamente ao vestiário. Ainda segundo a rádio e o jornal, o PSG fará um comunicado nesta noite dando mais detalhes sobre a situação do jogador. Em caso de corte da seleção brasileira, Neymar seria o 3º jogador a deixar a lista de Tite por lesão. O meia Felipe Coutinho e o volante Fabinho foram as primeiras baixas da convocação original para as partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Lucas Paquetá e Alan, respectivamente, ocuparam as vagas. A seleção brasileira ainda tem outra dúvida para os próximos dias. O lateral esquerdo Alex Telles, do Manchester United, está com Covid-19 e vai ficar em quarentena. Apesar disto, ainda segue convocado pelo técnico da seleção brasileira. A apresentação da seleção está marcada para o dia 9 de novembro. A delegação ficará em Teresópolis até o dia 12, quando viaja para São Paulo. O jogo no Morumbi está marcado para o dia 13, às 9h30 da noite. A viagem para o Uruguai será na véspera da segunda partida, dia 17 de novembro, no estádio do Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição, corre lá então lá no nosso canal, tem tudo lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, uma boa quinta-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!